Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, entendeu, parceiro? Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é o Giro de Notícias e hoje é sexta-feira, parceiro. Sextou! Essa abertura toda carioca aí é sem motivo nenhum, na verdade só porque deu vontade de fazer pra ficar um pouquinho diferente. Não se esquece de apertar o like aqui embaixo, vamos embora pras notícias. Primeiro vamos falar sobre João Pedro. Sim, vamos falar sobre João Pedro. Sabe aquela pancada que tirou João Pedro lá no primeiro tempo ainda do jogo contra o Vasco, que tirou João Pedro da viagem do jogo contra o Peñarol lá no Uruguai, tirou João Pedro também do jogo agora contra o São Paulo, amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Aparentemente ele estava recuperado, mas no treinamento dessa quinta-feira ele treinou, sentiu ali algumas dores no mesmo lugar e tal, e aí pra preservar, ele não tem uma lesão grave, etc, aparentemente não chega a esse ponto, mas pra preservar João Pedro pro jogo contra o Peñarol na terça-feira na Sul-Americana, toda a comissão técnica ali, junto com o Fernando Diniz, todos eles preferiram poupar João Pedro desse jogo contra o São Paulo para segurar ele vir 100% contra o Peñarol. Lembrando que foi feito isso com o Johnny Gonzalez. Johnny Gonzalez não jogou contra o Vasco, por causa dele também, a mesma coisa, para ser preservado e etc. E jogou na terça-feira contra o Peñarol e meteu 2 gols. Ou seja, fica aí, para quem é supersticioso, né? João Pedro jogando na terça-feira, dá pra contar com 2 gols dele. Mas é importante falar aqui, porque provavelmente foi o seu sentimento aí que eu sei, porque foi o meu, em parte, de que João Pedro, ele tá... É aquele craque, um cara craque, mas que ele não tá se encontrando. Parece até na escola, quando você é o garoto mais inteligente da sala, mas não tem grupo pra você fazer trabalho. É até algo que é bem difícil de acontecer, mas enfim, é porque João Pedro é um cracaço de bola. Botar ele de centroavante ali, o cara vai arregaçar. Mas a gente tem 4 gols na volta aí da Copa América e 2 foram de Pedro. O primeiro jogo que Pedro não marcou foi terça-feira contra o Peñarol. Foi importante, ele teve uma chance, quase fez. Então assim, João Pedro não vai colocar Pedro no banco nesse momento. Pedro tá rendendo muito bem. E ele também já mostrou que pela ponta ele não rende, né? Isso pelo menos já ficou claro pra mim, que João Pedro na ponta não rende. Tem que acabar essa história. E quando colocou Marcos Paulo, o time deu um up ali também de rendimento. Ou seja, provavelmente o seu sentimento foi o mesmo do meu, de João Pedro não joga no sábado. A gente não vai ter reserva, mas se ninguém se machucar, tá show. E João Pedro jogando na terça, dizendo que a galera tá se garantindo e poupando ele pra jogar na terça-feira contra o Peñarol, eu acho um erro, porque pode queimar uma substituição caso ele esteja mal, e aí, por exemplo, se o Peñarol consegue ali abrir um resultado que esteja o classificando, ou enfim, o Fluminense precisar do resultado, não tem ninguém pra entrar porque já queimou uma substituição, tirando o João Pedro. Enfim, a gente torce pra recuperação dele, torce pra ele estar 100%, mas nesse momento o ataque, pra mim, nesse momento, pro jogo contra o São Paulo e pro jogo contra o Peñarol, é Marcos Paulo, Johnny Gonzalez e Pedro. Você, torcedor, queria ele de titular contra o Peñarol? E aí, qual seria o seu trio de ataque pra esse jogo de volta da Sul-Americana na terça-feira? Coloca aqui embaixo nos comentários. E se João Pedro não joga contra o São Paulo, o Wellington nem também não. Enfim, apesar dele estar registrado, nessa quinta-feira saiu a notícia de que ele foi regularizado no BID, o BID já divulgou que o Wellington nem é jogador do Fluminense, ou seja, ele pode atuar por qualquer competição brasileira. O Fluminense só joga o Campeonato Brasileiro, mas enfim, ele pode atuar no Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, porém, a gente vai lembrar que quando ele chegou na entrevista coletiva que ele deu, ele falou que precisaria de 2 a 3 semanas, porque ele não vinha jogando com regularidade, né, lá no Shakhtar, então ele precisa ali de 2 a 3 semanas. Ele já treinou com a equipe do Fluminense e tá ali com, enfim, tá rendendo acima do esperado, e a expectativa da comissão técnica é que ele já fique disponível, pelo menos para estar no banco de reservas, no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, que é sem ser nesse sábado agora, que é contra o São Paulo. Tem terça contra o Peñarol, ele também não pode jogar. Mesmo se ele pudesse jogar fisicamente, ele não pode atuar porque ele não tá inscrito. E depois vem o jogo contra o Inter, que é que a galera pelo menos espera que ele fique no banco para esse jogo, né? Estrear mesmo. Pode ser que como titular, nesse caso o rendimento dele faça sentido, seja
seja contra o Atlético Mineiro ou contra o CSA. E vale lembrar, né, para esse jogo contra o São Paulo amanhã não tem João Pedro, já citei aqui nesse vídeo, já falei também que não vai ter o Wellington Nem, não vai dar tempo de ter ainda o Wellington Nem. Também não tem Nenê, porque Nenê estará fora desse jogo por uma questão contratual. Basicamente, ele não está emprestado pelo São Paulo, mas para ele rescindir com o São Paulo a zero custo, o acordo que foi feito é de que ele não jogaria as duas partidas que o Fluminense fará contra o time paulista no Brasileirão. Ou seja, o São Paulo tá liberando um jogador que ele tem medo de enfrentar. Acho meio estranho isso, mas enfim, aí ficou acertado isso, o Nenê não joga contra o São Paulo. São 3 desfalques pro ataque. Pelo menos para esse jogo contra o São Paulo, a gente tem Kelvin e tem Evandro, né? Jogadores que não podem atuar pela Sul-Americana na terça-feira. Enfim, tá uma salada mista todos esses desfalques do Fluminense que estão, assim, causando nervos na torcida tricolor. Não vejo a hora de passar essa fase agora, vir o jogo contra o Internacional, ó, tá todo mundo disponível, a não ser que aconteça igual na zaga. Porque, por exemplo, na zaga a gente só tem Nino disponível para esse jogo contra o São Paulo, já que Matheus Ferraz tá machucado, Léo Santos não volta mais do Corinthians, Frazan e Digão estão suspensos, ou seja, a gente tinha 5 zagueiros e só sobrou um para esse jogo. Vamos ver como que o Fernando Diniz vai fazer para armar o time. Ele pode colocar Luan, que é um zagueiro da base que tá treinando profissional há um tempo, ou ele pode colocar Yuri ou Ayrton, que para mim são opções... Não vou falar o que eu acho disso não. Só pensem em algo abaixo de uma bosta. Enfim, vou ser educado. Não se esquece de vir aqui embaixo e clicar no anúncio da Fute Fanática que está aparecendo aí na tela. Tem um link aqui embaixo dizendo aí pra você ir lá pra Fute Fanática, que vai aparecer uma página direto já com produtos do Fluminense, então você pode comprar produtos de qualquer categoria e utilizar os cupons que tá aparecendo, mas tem que ser pelo link aqui dos comentários, você ganha um desconto e ainda ajuda o resto tricolor. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Likezinho aqui embaixo, não se esquece. Valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses 2 vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.